Começar. Bom, todos aqui, boa noite. Essa é mais uma live da ABEA, Associação Brasileira de Engenharia de Alimentos do Estado de São Paulo, e nós temos aqui hoje uma reunião em conjunto que nós vamos falar de um assunto de extrema importância, tanto para a nossa classe profissional quanto para a sociedade. E se trata de produtos processados e como que funciona o processamento e qual a melhor e a ideal nomenclatura para se utilizar nesse caso. E essa live está sendo proposta não só para o pessoal da nossa classe, mas para toda a sociedade, como um serviço até de utilidade pública mesmo, porque nós temos recebido várias informações e publicações e divulgações em mídia de profissionais que não são aptos a exercer o trabalho na área de processamento de alimentos e que estão divulgando aí informações e nomenclaturas a respeito desses alimentos de forma incorreta, distorcida, e isso tem gerado uma insatisfação, claro, para a nossa classe, por razões que nós já vamos aí discutir, e também para a sociedade causa um temor, né? Quer dizer, na época em que a gente está, nós precisamos aí passar tranquilidade para todo mundo, já está a sociedade de forma geral vivendo sob um estresse absurdo com essa questão da pandemia, e aí a gente começou a receber uma série de informações que as pessoas também estão com medo do que vão consumir, do que chega à mesa. E isso é um despropósito, né? Porque nós temos aí diferentes funções da atuação de engenheiros de alimentos e outros profissionais que trabalham em conjunto conosco, para levar para a população, dentro e fora do país, produtos de altíssima qualidade e seguridade em termos de processo também, tá? Então, nós estamos aqui hoje, somos todos engenheiros de alimentos, tá? Justamente por esse motivo, para que a gente possa atingir aí as diversas áreas de atuação em que nós trabalhamos, para passar uma tranquilidade e para a gente ver se a gente consegue ajustar isso aí de uma forma que fique bom para todo mundo, né? Que é a forma correta e real de se lidar com essa questão de alimentos processados, tá bom? Então, nós vamos começar falando da professora Alessandra. Gente, eu estou com uma colinha aqui mesmo, tá? Porque, como eu estava dizendo para vocês, né? Cada um tem que atuar na sua área. Eu sou engenheira de alimentos, não sou jornalista, não sou profissional de marketing, então, eu preferi trazer a minha colinha, tá certo? Então, vamos lá. Professora Alessandra, também, minha colega também, né, engenheira de alimentos, formada pela Unesp, mestrado e doutorado no Departamento de Engenharia de Alimentos da Unicamp, professora associada na USP, que é vice-chefe do Departamento de Engenharia de Alimentos e responsável pelo Laboratório de Pesquisa Tecnologia Alta Pressão e Produtos Naturais. Boa noite, seja muito bem-vinda, Alessandra. Rodrigo Rodrigues Petros, professor, engenheiro de alimentos formado pela Universidade Federal de Viçosa, com mestrado e doutorado no Departamento de Tecnologia de Alimentos da Unicamp, professor doutor na USP, responsável pelo Laboratório Tecnologia de Alimentos da Unicamp e pela planta piloto de processamento de alimentos, e o norte dele é em processamento e estabilidade dos alimentos. Bem-vindo, Rodrigo. Pessoal, desculpa, caí, não sei porquê, já estou de volta. Professor Marco Antônio, engenheiro de alimentos, formado pela Unesp, com mestrado no Departamento de Ciências da Nutrição e doutorado no Departamento de Tecnologia de Alimentos da Unicamp. É o professor associado da USP, chefe do Departamento de Engenharia de Alimentos. Pelo Laboratório de Pesquisa e Qualidade e Estabilidade de Carnes e Produtos Cárneos. A professora Cláudia Pasqualetti, além de minha colega, foi minha professora, nós somos formadas, né, ela também se formou lá, na Fundação Educacional de Barretos, que agora é conhecida como a Unifeb, e então ela é engenheira de alimentos pela Fundação Educacional de Barretos, mestre em engenharia de alimentos pela Unicamp, professora titular do Centro Universitário da Unifeb, que é em Barretos. Ela é procuradora institucional da Unifeb e diretora de valorização profissional adjunta do CREA São Paulo.
Eu sou engenheira de alimentos também, estou atuando como perícia técnica no âmbito federal e estadual, sou formada pela Unifeb também, estou cursando MBA agora em Engenharia e Tecnologia, dentro das engenharias, sou coach, e estou atualmente como vice-presidente da Associação Brasileira dos Engenheiros de Alimentos do Estado de São Paulo. Então, nós nos reunimos nesse grupo aqui com a intenção de dizer o seguinte: somos profissionais acessíveis, a nossa classe está aí para trabalhar em benefício da sociedade. Nós trabalhamos, a engenharia de alimentos é uma profissão, eu acho apaixonante por isso, nós trabalhamos na parte de engenharia com as ciências exatas, né? Então, quer dizer, não tem como 1 mais 1 não ser 2, então isso dá uma garantia de que o profissional vai ter um trabalho completamente ajustado, e na parte de tecnologia, nós trabalhamos com ciência, né? Então, tudo isso para quê? Para dar uma garantia para nós e para quem consome de ter um produto com alta qualidade e seguridade. Então, nós temos aí um caminho longo, né, para nós nos graduarmos, são 5 anos, e é uma área que nos obriga a estudar aí pelo resto da vida, porque é uma área bastante dinâmica, né, trabalhar com alimentos, e é apaixonante, mas também exige muito da gente. Então, o que a gente quer deixar assim bastante claro é que nós estamos abertos aqui, tanto para os nossos colegas, quanto para os profissionais de outras áreas, e a própria ABEA se coloca à disposição, tá, inclusive da sociedade, para que a gente faça esses ajustes e acabe aí com esse mal-estar que a gente está vivendo aí por conta dessas fake news, né? Quer dizer, a gente está aí numa campanha para não se ter fake news e para não se acabar com a ciência, e aí a gente esbarra aí em divulgações aí feitas pela mídia, né, que na verdade é só o meio de divulgação, mas de profissionais que não estão aptos e capacitados a falar desse assunto e que estão discorrendo sobre ele e dando isso como verdade para a sociedade, tá certo? Então, nós vamos agora, eu vou passar a palavra para a professora Alessandra, para que ela fale um pouco para nós aí dos alimentos minimamente processados. Alessandra, a palavra está com você. Obrigada, Renata, obrigada pela apresentação, né, pela nossa apresentação. Então, aqui nós estamos reunidos, né, hoje a academia, né, com a Cláudia, que também é acadêmica e do CREA, e né, você, Renata, representando a ABEA. Então, a gente tem que agradecer, né, essa oportunidade de fazer alguns esclarecimentos, né, de termos técnicos, né, como engenheiro, como tecnólogo, como cientista de alimentos, né, ver a denominação, né, de algumas terminologias que foram levantadas nessa classificação nova, né, dos alimentos. Então, eu vou preparar aqui uma apresentação, e deixa eu ver se vai dar certo, só para pontuar aqui o que eu quero falar. Acho que está ok. Está ok, será que está? Sim, está ok. Então, nessa visão, né, da classificação nova de alimentos, hoje nós vamos levantar aqui uma discussão, né, pontuando a colocação, né, da engenharia de alimentos, dos profissionais, né, dos tecnólogos, dos técnicos e cientistas de alimentos, da própria industrialização de alimentos nessa classificação. Então, a gente vai levantar algumas discussões para tentar padronizar, né, a nomenclatura, as terminologias utilizadas. Bom, a classificação nova, ela divide os alimentos em 4 categorias, né, que são classificados por um grupo, né, de pesquisadores na área de nutrição, incluindo médicos, né, e ela define o grupo 1 como os alimentos in natura ou minimamente processados. Esses minimamente processados são aqueles, na classificação nova, são aqueles alimentos que recebem algum tipo de processamento, que já difere, né, da perspectiva,
né, do prisma da tecnologia e ciências dos alimentos. A gente vai discutir isso um pouquinho. Depois, o grupo 2 são os ingredientes culinários processados, né? Então, aqui entra o açúcar, o sal, o óleo, mas também tem um probleminha aí, por exemplo, a flor do sal, que é aquele sal coletado na primeira camada, né, das salinas, coletado manualmente. Então, é um sal rico em minerais, né? Ele não recebe processo nenhum, então ele já sairia dessa classificação, né? Aí temos alimentos processados, que seriam os minimamente processados, dentro dessa classificação nova, né, que distorce da área tecnológica, adicionada de ingredientes culinários, né, e eu não vou definir a fundo aqui, porque nós temos outros especialistas que vão falar também, né? E os alimentos ultraprocessados. Bom, aqui já essa terminologia na tecnologia de alimentos, né, na ciência dos alimentos, ela não existe. E na definição da classificação nova, né, vem até uma definição recente. Ela diz que o seguinte, que os alimentos processados são formulações industriais de substâncias nunca ou raramente utilizadas na culinária, que contêm pouco ou nenhum alimento inteiro. Eles são projetados para serem convenientes e requerem pouca ou nenhuma preparação antes do consumo. Então, assim, foi utilizado aqui uma definição de processo, né, para definir um alimento que não é saudável, será? Então, nós ficamos muito perdidos, né, nessa definição. Então, a ideia dessa classificação nova seria, né, era classificar os alimentos de acordo com o grau de processamento. Só que existem inúmeros equívocos, né, na relação desses alimentos com os processos que eles passam, né, com os processamentos. Então, vamos tentar discutir e resolver, né, esses equívocos. Então, vamos lá. Na perspectiva da ciência e tecnologia de alimentos, os alimentos minimamente processados são alimentos in natura, por exemplo, frutas e hortaliças, que passam por um processo de seleção, higienização, são cortadas ou não, embaladas em embalagens com a atmosfera modificada ou não. O que são esses produtos no supermercado? São aquelas saladas lavadas que já vem no saquinho, ou em bandejinha, são aquelas frutas cortadas que já vem num potinho, né? Tudo para facilitar o consumo de um produto in natura. Então, olha só, difere muito, né? Os alimentos minimamente processados, na tecnologia de alimentos, eles diferem muito dos alimentos minimamente processados da classificação nova. Bom, na nossa perspectiva, o alimento minimamente processado, os alimentos não são cozidos, não são salgados, não são secos nem desidratados, não são pasteurizados, não são torrados, não são esterilizados, né? E por que eu deixei em evidência, entre parênteses, né, a cocção, a salga, a secagem, a pasteurização? Porque são processos. A partir do momento que eu pego um alimento in natura e submeto a um processo, ele passa a ser um alimento processado. E aí, olha o que está acontecendo, né? Para preparar esse material, rapidamente eu joguei a palavra alimentos minimamente processados, né? A definição aqui, essas três palavras em inglês, né? Minimally processed foods, que numa base mundial, né, de artigos científicos, que é o Web of Science, então a gente precisa entrar com as palavras em inglês, e no título eu encontrei 41 artigos com esse título, né, com essas três palavras no título. Desses 41 artigos, 2 artigos já falavam do alimento minimamente processado, olha, artigos de 2019, publicado em revista de nutrição, uma que se chama Nutrients e a outra Caderno da Saúde Pública. Então, são publicações recentes que já falam do alimento minimamente processado como a classificação nova define, né? Mas a grande maioria, os outros
artigos, né, os outros 39 artigos, são minimamente processados, cientificamente e tecnologicamente denominados, certo? Então, eu jogo agora, né, a nossa reflexão, vamos refletir, né, como os profissionais responsáveis pelo processamento de alimentos, pela industrialização de alimentos, como eles irão adotar essa terminologia nova, né, essa classificação nova dos alimentos, né? Os tecnólogos, os técnicos em alimentos, cientistas, engenheiros de alimentos, eles estudam e aprendem os diferentes processos que vão garantir a perda mínima de nutrientes. Então, olha, né, a Renata já falou, né, da nossa consciência na produção dos alimentos, né, nós somos responsáveis para garantir a segurança alimentar durante o processamento, durante a industrialização. E nós somos pautados, nós somos vigiados, inspecionados pela Anvisa, né? Você quer produzir um sorvete, um sorbet, você vai lá na Anvisa ver qual é a composição de um, qual é a composição de outro. Então, a Anvisa, ela estabelece padrões, né? Padrões de um alimento processado e além de, né, de todo o controle da segurança alimentar. Bom, como né, a gente sabe que agora, até vi um artigo aí esses dias, acho que da Universidade Federal do Mato Grosso, deles falando dessa confusão, né, da classificação nova e como ela é vista depois que é feito um curso sobre essa terminologia. Então, assim como há cursos, né, onde se aprende, se ensina, né, essa nova terminologia, essa classificação nova dos alimentos, também há ações da comunidade científica, né, como o ITAL, na página do ITAL tem né, uma explicação técnica sobre essas terminologias equivocadas, né, diferentes, um trabalho lá na Universidade Federal da Paraíba, né, da minha colega, amiga Ana Braga, que eles têm um grupo de médicos, nutricionistas, engenheiros de alimentos que vão até a sociedade, né, até as escolas, ensinarem os alunos a se alimentarem corretamente, né, com alimentos in natura, mas o industrializado também. A Unicamp, mesmo nós na USP, né, temos movido ações para tentar amenizar essas diferentes interpretações. Então, a gente vem com o propósito de esclarecer essa dubiedade nas definições de alimentos geradas por essa classificação nova. E para finalizar, e passando, já falei muito, eu acho, e passando a bola, né, passando a palavra para o professor Rodrigo, eu queria só pontuar, né, que essa palavra ultraprocessados, né, é difícil a gente interpretar. Na indústria de alimentos, a palavra ultra, por exemplo, a gente pode usar num processo de ultra high temperature, né, um processo de alta temperatura para esterilizar, né, um leite, por exemplo, né. Então, a palavra ultra aparece aí porque está sendo usado alta temperatura. Ou então nós temos reprocesso, por exemplo, na indústria de suco, né, se está concentrando o suco, se de repente no evaporador aumenta um pouco a temperatura, aí dá uma caramelizada, aparecem uns pontinhos pretos, você não vai jogar tonelada de suco fora, então você processa novamente, né? Então nós temos os alimentos reprocessados, né, que pode ser, né, para não jogar, não é um alimento que vai fazer mal a ninguém. Mas ultraprocessado, essa terminologia não existe, né? Não se aplica tecnologicamente. E, por exemplo, se você quer usar essa palavra, essa é a minha sugestão, e vamos, né, deixa aqui também para a gente refletir. Se você quer usar uma palavra para definir uma comida, um alimento que ele não seja saudável, né? Esses alimentos industrializados que não são considerados saudáveis, usa, tipo, né, a comida não saudável mesmo, ou alimento não saudável, né, ou o que os americanos ingleses usam, né, que é junk food, mas não misture isso com o processo, porque
né? O processamento, ele não é o vilão, né, da história. Então, eu deixo aqui essa reflexão para a gente discutir e passo a palavra para o meu colega, né, da USP também, professor Rodrigo. Obrigada. Boa noite. Eu gostaria de saudar a todos que nos assistem. Gostaria de cumprimentar e agradecer à Associação Brasileira de Engenharia de Alimentos pela promoção dessa live. Eu gostaria de iniciar a minha análise, que será breve, complementando a explanação da professora Alessandra. O sistema de classificação denominado NOVA, ele foi concebido no seio da saúde pública por médicos, nutricionistas, aos quais eu tenho grande apreço, mas que são claramente agentes atuantes na área da saúde. A engenharia de alimentos é uma profissão que está inserida na área de ciências exatas, ciências agrárias, como a Renata apresentou. E esse sistema de avaliação NOVA, ele consta também de um material recentemente publicado pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, que é a FAO, além de compor o capítulo 2 do Guia Alimentar para a População Brasileira, a segunda edição publicada em 2014. Então, identifica-se nessa proposta de classificação uma série de inconsistências, uma série de inconformidades que não estão, cujos conceitos não estão alinhados com a engenharia de alimentos. Tá? A professora Alessandra apresentou as 4 categorias, eu gostaria de me ater às 2 últimas, as categorias 3 e 4. A categoria 3 abrange os alimentos processados. Segundo o Guia Alimentar, os alimentos processados são aqueles fabricados pela indústria essencialmente com adição de sal ou açúcar ou outra substância de uso culinário, alimentos in natura, para torná-los duráveis e mais agradáveis ao paladar. Ressaltando ainda o Guia Alimentar que o seu consumo deve ser limitado. Bom, essa definição proposta pelo sistema NOVA é distorcida e não corresponde à realidade, porque existem diversos exemplos de alimentos processados que são equivocadamente classificados pelo sistema NOVA como minimamente processados, que são destituídos de ingredientes ou aditivos, como alega o Guia Alimentar no seu conceito. Por exemplo, sucos de frutas e hortaliças, leite pasteurizado, leite longa-vida, que é inadequadamente classificado como minimamente processado nessa classificação NOVA. Outro aspecto que eu queria contestar é que, segundo essa classificação, tá, o processamento ou os métodos usados na fabricação de alimentos processados alteram de modo desfavorável a composição nutricional dos alimentos dos quais derivam, o que também não corresponde à realidade. A engenharia de alimentos, ela conhece e reconhece os efeitos colaterais
que podem ser deflagrados pelo processamento. Esses efeitos, eles variam com o tipo de produto, variam com a intensidade do dos parâmetros de processamento empregados e também com a tecnologia empregada no processamento. Porém, informar ou transmitir ao consumidor a ideia de que os alimentos processados são nutricionalmente pobres não corresponde à realidade. A indústria de alimentos, desde que as técnicas de processamento foram organizadas e sistematizadas, aplicadas de forma sistematizada na indústria, desde o século XIX, no começo do século XIX, a indústria de alimentos ela identifica os seus eventuais danos colaterais e tem buscado, tem perseguido soluções para minimizar esses danos. Em muitas situações, os alimentos processados, industrializados, ainda têm um valor nutricional que pode até superar o alimento na condição in natura. Um exemplo que evidencia o empenho da indústria de alimentos, da engenharia de alimentos, nesse sentido, é a criação, o desenvolvimento e até o aprimoramento de métodos não térmicos de processamento, que já estão sendo, muitos deles, largamente aplicados nas últimas décadas, visando exatamente a preservação das propriedades nutricionais, do valor funcional e da qualidade sensorial do alimento. Eu gostaria de me estender, mas esse é um tema muito interessante, que suscita muita discussão, mas eu vou parar por aqui, porque eu já estou estourando o meu tempo já e vou devolver a palavra novamente para a Renata. Obrigado, Renata. Obrigada, Rodrigo, Alessandra. Com relação ao tempo, nós sabemos que esse tipo de encontro assim, muito extenso, ele não costuma ser muito produtivo, porque o assunto realmente dá margem para a gente ficar horas aqui, né? Tamanha a importância dele e eu vejo isso até como uma utilidade pública mesmo. Esse é um primeiro encontro e com certeza nós vamos ter oportunidade de ter outros, para que a gente se estenda no assunto e preste o esclarecimento que é necessário mesmo, né? Então, muito obrigada a vocês. Agora eu vou passar a palavra para o professor Marco Antônio. Boa noite a todos e todas. Me ouvem bem? Obrigado para quem está assistindo a nossa live. Obrigado principalmente à BEA por essa oportunidade de fazermos essa live com a divulgação da BEA, com a participação da BEA, utilizando o canal da BEA. E justamente o objetivo como a Renata já falou, os colegas que me antecederam, trazer um pouco de informação sob a perspectiva do engenheiro de alimentos, né? A classificação nova que está inserida no Guia Alimentar, que talvez não tenha levado em consideração os conhecimentos, as classificações oficialmente utilizadas na ciência e tecnologia de alimentos, por não ter contado com a participação de engenheiros de alimentos na sua confecção, né? Então, tudo isso que a gente está falando aqui poderia ter sido bem discutido, e a gente imagina que numa nova atualização desse guia alimentar, que a Anvisa e os seus editores, o grupo envolvido na sua elaboração, que quando de uma nova revisão desse guia, possa incluir os engenheiros de alimentos e a indústria de alimentos nas discussões, para que, em consenso, se possa estabelecer os termos a serem utilizados. O que eu gostaria, inicialmente, de enfatizar é que o objetivo dessa live
não é pregar o consumo indiscriminado de todo e qualquer alimento, quer seja ele in natura ou processado, industrializado. A gente sabe que tem alimentos in natura que também você não pode consumir quanto você quiser. Na mesma forma, alimentos industrializados, os biscoitos recheados, os refrigerantes, são alimentos para serem consumidos em momentos festivos, em alguns momentos, e podem e devem ser consumidos, porque quando consumidos com equilíbrio, a engenharia de alimentos os fez de forma segura e considerando que eles podem, sim, ser consumidos dentro de uma dieta balanceada. Então, a minha fala, muito rapidamente também, porque a gente quer deixar tempo para que o público possa fazer suas perguntas, suas dúvidas, e nós aqui, os 5 engenheiros de alimentos, possamos ter a oportunidade de esclarecer qualquer dúvida. Então, assim, eu queria enfatizar que nós não estamos dizendo que o guia alimentar ele está totalmente errado nas suas colocações em termos da nutrição, em termos da saúde. Nós não somos nutricionistas. Então, tudo que o guia prega, uma alimentação equilibrada, consumo de alimentos in natura, está tudo certo. A gente só critica a posição do guia de usar terminologias inadequadas para os alimentos industrializados e também de afirmar algumas questões erradas relacionadas aos alimentos processados, aos alimentos industrializados. Enfatizando no seu capítulo 2 e ao longo de todo o guia alimentar que se deve evitar o consumo de alimentos, eles chamam de ultraprocessados, nós chamamos de processados, industrializados. Então, o que a gente espera é que esses alimentos possam ser vistos pela população como importantes. O processamento de alimentos, o guia, por exemplo, vamos lá, o guia, ele diz que o alimento industrializado, que ele chama de ultraprocessado, e nós não concordamos, ele é prejudicial ao ambiente, prejudicial à sociedade, ele não é sustentável. Mas, vejam, o processamento de alimentos pode reduzir enormemente as perdas pós-colheita desses alimentos. O que tem de não sustentável se você reduz perdas de alimentos que você plantou e produziu? Então, na verdade, por esse outro lado, você reduzindo perdas pós-colheita, por mais que você tenha que incluir processos e embalagens, você está tendo ganhos. Então, são trade-offs, são equilíbrios que você deixa de perder de um lado e pode perder de outro, mas você consegue solucionar problemas de sazonalidade de um alimento, ele pode ficar disponível para a população ao longo do ano, se ele tem uma colheita num período muito curto ao longo do ano, ele pode ser distribuído para populações em regiões que não têm clima próprio para a plantação, para a produção daquele alimento. Então, a minha visão é que não se deve dizer com todas as letras num guia alimentar que você deve evitar o consumo de alimentos industrializados, quando, na verdade, a industrialização de alimentos ela está aí para complementar, para permitir que esse alimento seja consumido. Então, a gente imagina que o alimento industrializado deve fazer parte de uma alimentação saudável, de uma alimentação equilibrada. Ninguém está querendo dizer que você deve comer biscoito recheado todos os dias e refrigerante todos os dias. Mas daí a dizer muito veementemente que não se deve comer alimentos processados, isso não é adequado no nosso entendimento. Só um exemplo, né? O processamento de alimentos, quando eu penso na classificação que o guia, que a classificação nova dá para alimentos ultraprocessados, que são alimentos com mais de 5 ingredientes, algumas matérias-primas, elas não se prestam ao que o guia ou que a classificação nova estabelece como critério para o simples processamento, a adição de apenas um ingrediente. Algumas matérias-primas necessitam de mais ingredientes para que se possa chegar num produto.
e aproveitar uma matéria-prima que, de outra forma, seria desperdiçada, seria jogada fora. Isso seriam perdas, isso seria prejuízo à sustentabilidade. Então, por exemplo, eu desosso uma carcaça de um animal, a minha área, vou dar um exemplo da minha área. Eu faço os cortes in natura, beleza, corte in natura, embalado, essa carne é in natura. Eu faço as carnes salgadas, beleza, segundo a classificação nova, ela se encaixa no minimamente processado. Mas e os recortes, os retalhos, proteína de alto valor agregado? Eu não consigo fazer um alimento se eu não adicionar um antioxidante, se eu não adicionar o sal, condimentos, etc. Eu vou jogar fora essa carne toda? Eu não vou fazer uma salsicha, um salame, um hambúrguer, porque ela vai ter mais que 5 ingredientes? Eu encerro aqui a minha fala e a gente fica à disposição para as perguntas. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, professor Marco. Cláudia, passo a palavra para você agora, e depois aí assim que nós encerrarmos as explanações, aí nós voltamos às perguntas, tá, pessoal? Então, quem quiser, por favor, por gentileza, vá deixando as suas perguntas aí, para que a gente possa responder depois, tá? Cláudia, a palavra é sua. Obrigada. Boa noite a todos novamente, né? É um prazer estar aqui com colegas, né? A Renata, minha ex-aluna, a Alessandra, estivemos lá juntos no Unicamp fazendo mestrado, ao grupo estou vendo aqui rodando os comentários, um monte de ex-alunos aqui presentes, que bom tê-los aqui, vários colegas, né? Presentes, Rodrigo, Marco Antônio, a Lidiane, que é uma ex-aluna querida também, lá de Taquaritinga, que trouxe toda a turma do ETEC, a Daí Nunes da Silva, lá de Taquaritinga, o terceiro módulo do técnico deles de alimentos, estão todos presentes na live, Renata, pessoal, participando aqui, né, entre outros tantos aí. Meus colegas, acho que já disseram, né, referente aos processos, muita coisa, praticamente tudo, né. O que sobrou falar um pouquinho aqui é que fazer alguns questionamentos, né, eu acho complicado quando você entra com um guia, uma proposta de uma nova classificação de alimentos, aonde se tanto critica alimentos ultraprocessados, eu nunca ouvi esse termo, né? Que a gente tem alimentos processados, né? A hora que você entra lá na classificação, por exemplo, um alimento minimamente processado, a gente tem um exemplo do leite em pó, né? E o leite em pó, gente, o leite em pó, que é aquele hidrossolúvel que a gente utiliza, ele vai conservante. A lecitina de soja, nem todo conservante é químico. Então, é complicado as terminologias aí. E o que eu acho mais complicado é se falar criticar tanto alimentos que são processados, dizendo que fazem mal para a saúde, numa situação de pobreza e de desnutrição que a gente tem no mundo, onde eu peguei dados aí do último levantamento dos Médicos Sem Fronteiras, mais de 74.200 crianças em desnutrição aguda no mundo, né? O Brasil, a população brasileira de 2016 a 2019, ela está afetada na fase de segurança alimentar de 37 milhões para 43 milhões. Então, eu acho que é importante a gente dizer que ótimo, gente, alimentação saudável, alimento natural, eu pegar da horta, fazer minha comida em casa, ninguém está dizendo ao contrário, né? Ninguém, como o Marco Antônio disse, o Rodrigo, a Alessandra, ninguém quer estar dizendo que o biscoito recheado é um alimento para se consumir diariamente, que é um alimento nutritivo, nada disso. Entretanto, a gente não pode desconsiderar que existem realidades muito diferentes, né, no mundo, no Brasil, se a gente ficar só no Brasil, aonde esse alimento tão saudável, esse alimento, qual se chama de minimamente processado, às vezes não tem dificuldade de chegar, né? Como levar isso para regiões como Etiópia, você chegar só com alimentos frescos, alimentos in natura, minimamente processados, né? Como chegar no interior da Amazônia, naqueles lugares de pobreza, do Nordeste, com a seca,
sem ter um alimento. Então, eu acho que a indústria, o engenheiro de alimentos, ele vem para contribuir, né? E o que mais me chama a atenção é, em momento algum, ele ser ouvido. Em momento algum, ele foi sequer ouvido, porque o especialista, quem é da área, é o engenheiro de alimentos. Ele sim conhece de processamento. O nutricionista conhece lá toda a parte nutricional do alimento, mas do processo, quem conhece é o engenheiro de alimentos. Por exemplo, quando a gente fala numa dieta integral, aqueles alimentos que pode ser em pó ou líquidos, para pacientes que não podem receber via oral, às vezes até por intravenosa, né, por injeção. E a recomendação, tudo bem, mas esses alimentos eu posso usar os alimentos frescos, fazer alimentação e torná-los líquidos, bater. Só que eu fui pesquisar, e não é recomendado. Em muitos casos, é perigoso, porque pode trazer infecções. Então, o alimento indicado é o alimento processado, que seria ultraprocessado. Né? E nós somos, para vocês terem uma ideia, buscar no último censo da educação, do INEP, divulgado pelo INEP, em 2018, nós temos no Brasil 87 instituições de ensino superior que oferecem os cursos de graduação de engenharia de alimentos. Dessas 87 nós temos 96 cursos de graduação sendo oferecidos, entre integrais, diurnos, noturnos. Só no estado de São Paulo, nós temos 21 cursos de engenharia de alimentos. Em 2018, nós tivemos só no estado de São Paulo 391 concluintes, ou seja, formandos em engenharia de alimentos. Se eu pegar de 5 anos para cá, fizer esse levantamento, pegar os dados do INEP, né, está lá disponível para qualquer um no site do Ministério da Educação, nós temos quase 7 mil profissionais formados no Brasil. E por que nós ainda não conseguimos ser respeitados, reconhecidos e ouvidos quando é para se discutir de processo de alimentos? Como a Renata disse no início, são 5 anos de formação. São 5 anos de estudos de engenharia, de ciências, de microbiologia, mas pesados, que digo os alunos aí, né? Estudando plantas de processamento, estudando toda a classificação de alimentos. Então, eu acho que a parte de processamento de alimentos, nós temos que nos fazer ser valorizados. Os médicos são reconhecidos e têm todo o direito, eles são uma classe unida, nós não somos. Eu sinto essa dificuldade. A gente precisa dessa união e de nos fazermos ser ouvidos. Lógico, abertos a trabalhar os trabalhos atualmente, né? Ninguém trabalha isolado. Nenhuma profissão, ela é uma profissão individualizada por si só. Mas uma equipe que se completa em conhecimentos para poder oferecer o que a gente tem de melhor hoje. E quanto ela for mais multidisciplinar essa equipe for, ela é mais rica. Né? Então, nós temos, por exemplo, a gente não tem conselhos, aqui falando um pouquinho do CREA, né, que eu estou aqui, nós não temos conselhos em qual o engenheiro de alimentos ele se reconheça, né? Ele se faça, não, este conselho onde eu me reconheço, onde eu me encontro, né? Onde eu sei que vai estar beneficiando, cuidando da sociedade. Então, eu acho que falta um pouco disso. Então, a grande crítica que eu tenho ao guia é esse, né? Não ter tido uma equipe maior multidisciplinar, com a inclusão de nós, engenheiros de alimentos, para nos ouvir. E aí começam as fake news, como a Renata disse, confunde a população. Aquele coitado que está numa região que não consegue
ter o alimento como nós estamos aqui no estado tão rico como São Paulo, né? Então, eu não como nada que presta. Então, eu acho que falta um pouco disso. Eu poderia ficar falando aqui, entrando desse lado, né, social, desse lado que eu acho que a gente também tem que pensar. Como você disse, né, Renata, da ética, no qual a gente tem que ter essa responsabilidade, essa ética com a sociedade, de estar realmente informando com clareza, né, nem levando para os extremos, né, isso aqui não presta, não coma de jeito nenhum, ou isso aqui, só coma isso aqui que é bom. Então, eu acho que os extremismos nunca deram certo na sociedade. Então, aí nós estamos abertos às perguntas, às discussões, às opiniões. Muito obrigada aí pela oportunidade. Obrigada, Cláudia. Bom, pessoal, eu estou acompanhando aqui, nós já temos várias colocações. Eu gostaria de iniciar por uma aqui, da Maria Cecília Cury, que ela vem fazendo algumas colocações em discordância com o que foi dito aqui. E ela está dizendo aqui que ela sentiu falta aqui, né, de profissionais de outras áreas para dialogar a respeito da colocação que está sendo feita pela própria USP, né, pelo Departamento de Engenharia de Alimentos da USP, né, em conjunto com a Unifeb, que também não foi consultada, com a ABEA que não foi consultada, então ela disse que precisaria estabelecer esses diálogos. Maria Cecília, eu gostaria até de perguntar, se você me permitir, qual a sua formação técnica, né, para que a gente possa ver a linha aí adotada para poder te responder de uma melhor maneira, porque a gente falar em linguagem aqui técnica, para nós, né, que somos da área, tranquilo, mas a gente não tem esse interesse. O nosso interesse é realmente atingir a sociedade como um todo, né, porque, como eu sempre digo, a engenharia de alimentos, para mim, o que mais me encanta é que é uma profissão que está a serviço da sociedade mesmo, né. Não sei se você é da nossa área ou não, mas o fato de você estar presente aqui numa live proposta pela Associação Brasileira dos Engenheiros de Alimentos, junto com o Departamento da Universidade de São Paulo, de Engenharia de Alimentos, junto com a Unifeb, também representada aqui pela Engenharia de Alimentos, já está bastante clara a nossa abertura aí, tanto da associação, quanto dos profissionais, está aberta a toda a sociedade. Né, pelo que eu entendi aqui, eu acredito que você não deva ser da área, talvez, né? E a nossa proposta aqui não é absolutamente criar conflito, criar animosidade, dizer que esse profissional conhece melhor disso ou melhor daquilo. Isso é o que eu acredito que está levando a essa desinformação social. Né, porque se cada um falar a sua linguagem dentro da sua área de formação técnica, esse tipo de coisa não aconteceria, né? Então, como todas as demais profissões, nós, os engenheiros de alimentos, também temos como base de juramento, né, ao nos formarmos, a ética. Então, ninguém vai colocar o seu nome lá e envolver aí 5 anos de formação, investimento do curso, que não é um curso barato, justamente pela questão da tecnologia que ele envolve e tudo mais, né? Mesmo se ele for cursado numa universidade pública, ele custa para a população isso aí. Então, ninguém vai colocar o seu nome depois de formado em algo que não seja em benefício social e próprio, porque fatalmente ele vai ser pego. Como eu disse, é uma engenharia exata, é uma profissão exata. Então, se ela não for desenvolvida a contento e da forma como ela é realmente uma ciência exata, fatalmente o profissional vai causar um grande dano à sociedade e vai perder aí o seu registro e vai deixar de atuar, vai responder por isso. Né? Eu particularmente atuei durante 10 anos em indústria de alimentos, indústria de panificação, e como responsável técnico, né, e eu ouvia muito, assim, do pessoal falar assim, nossa, mas você não tem receio, né, de assumir uma responsabilidade dessa? Nós trabalhávamos com merenda escolar e com terceirizações em empresas privadas também, uma responsabilidade enorme, um volume absurdo de produção, né, e não,
Não tive, porque a gente se prepara para isso, justamente porque a nossa área é ligada à saúde pública. Veja, o fato de estar ligada à saúde pública, como já muito bem dito aí, está dizendo claramente que nós somos responsáveis por processos. Eu, por exemplo, como os meus colegas aqui, eu tenho certeza que todos os profissionais que aqui estão, salvo aqueles que têm também, que fizeram como uma complementação o curso aí, se formarem em nutrição também, ninguém aqui prescreve dieta, porque não é da nossa alçada, nós não temos competência técnica para fazer isso, né? Eu não vou medicar qualquer pessoa que chegar para mim e falar assim, mas você sabe como é que funciona o alimento, então você deve saber o remédio. Eu já ouvi muitas vezes isso, né? Que emagrece, que não emagrece, que queima gordura. Eu não tenho competência técnica, eu não sou médica para isso, né? Não sou médica. Então, eu acredito que está faltando, assim, uma melhor interação entre as classes, entre as áreas, né? E os próprios engenheiros de alimentos fazer isso que nós estamos fazendo aqui, né? E que está aberto para a gente fazer outras vezes e tal. Oi, pode falar, Alessandra. Eu queria complementar, né, a sua resposta, porque, assim, por exemplo, essa classificação nova, ela já está no Guia Alimentar para a População Brasileira, desde 2014, né? Então, isso, na nova edição, né? Aí, isso começou a aparecer na mídia. E aí que nós fomos ver, né, que, nossa, como que a classe, né, até foi um questionamento para você também, a BEA foi consultada, o CREA foi consultado. Então, quem sabe essa nossa live, né, como foi a pergunta, né, por que não tem outros profissionais, estamos de portas abertas para arrumar isso, né? Eu vi também agora aqui nos comentários que uma pessoa falou, mas isso já foi essa definição já foi divulgada internacionalmente, como o Rodrigo falou da FAO, mas dá para arrumar, né? Dá para arrumar. Então, estamos abertos à discussão, né? Estamos abertos a arrumar isso, né? Como se diz? Afinar, né? Colocar tudo na mesma definição e não causar essa confusão, né, de interpretação. O professor Rodrigo quer falar também. Obrigada, Renata. Obrigada a vocês. Rodrigo, a palavra é sua, por favor. Tá. Eu gostaria de destacar 2 pontos. O primeiro é o seguinte, absolutamente não é objetivo dessa live, da ABEA, ou do CREA, ou do Departamento de Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, desconstruir ou desqualificar o Guia Alimentar para a População Brasileira, que tem um imenso valor, foi elaborado por profissionais do Núcleo de Estudos Epidemiológicos em Saúde, inclusive da nossa própria instituição, são os nossos colegas, e nós temos respeito por eles, tá? Então, não há, de forma alguma, essa intenção, tá? Mas existem algumas questões que, à luz da engenharia de alimentos, estão completamente equivocadas. Então, esse é o nosso propósito. O segundo ponto que eu queria destacar é que, ao contrário de algumas alegações que, por vezes, são impulsionadas nas mídias sociais, posso afirmar que não há nenhum patrocínio da indústria. O nosso olhar é um olhar acadêmico. Professora Alessandra, professor Marco, eu, professora Cláudia, somos pesquisadores. Então, o nosso olhar ele está ancorado na ciência. Então, não há nenhum interesse de promover a indústria de alimentos, embora nós formemos profissionais para atuar prioritariamente na indústria, não há nenhum interesse em promover ou defender a indústria. Existem práticas industriais com as quais nós também discordamos. Então, o nosso olhar sobre essa classificação, esse sistema de classificação novo, é um olhar à luz da ciência de alimentos.
Então, são as duas questões que eu gostaria que ficassem bem esclarecidas a todos que nos assistem. Obrigado, Renata. Obrigada a você, Rodrigo. A Maria Cecília colocou aqui para nós, ó, ela é advogada, mestrado e doutorado em Direito Constitucional, e o doutorado dela também é em rotulagem de alimentos, desde 2014. Prazer para nós ter você aqui, viu? Muito bom ter algum profissional de uma outra área aqui conosco. E eu volto a dizer aquilo que a gente já vinha falando aqui, né? A rotulagem de alimentos, ela é um processo técnico, né? Outros profissionais da área, eu estou vendo aqui, né, a sua hashtag põe no rótulo, e outros profissionais que não sejam da área, como você, né, advogada, têm perfeitas condições de trabalhar na questão de verificação, né, desses rótulos, como está, como não está, se está atendendo a demanda constitucional ou não. Mas o rótulo também a base dele é desenvolvido em cima do produto ao qual aquela embalagem vai acondicionar. Então, é preciso que, para se entender, inclusive o rótulo, que o entendimento, eu digo, técnico, tá? Não um entendimento operacional. O técnico, é necessário que a gente conheça as denominações, inclusive, porque o que gerou muito essa discussão também, não sei se você chegou a ver isso, colocações completamente errôneas, né? Dizendo que emulsificantes, por exemplo, funcionam como detergentes, funcionam como produto de limpeza, né? Coisas assim que é óbvio que isso não é verdade, né? É claro que se isso acontecesse, nós não conseguiríamos atingir populações ribeirinhas, por exemplo, porque isso só se consegue através de um produto processado, né? Produto in natura não consegue. Nós não conseguiríamos chegar na África, né? Onde a gente tem um grande índice de fome aí mundial, e nós estaríamos levando produtos aí que estariam prejudicando a saúde dos consumidores, quando, na verdade, nós sabemos que não, né? Como eu disse, a nossa área é ligada à saúde pública no que tange a processamento, né? E eu não sei se as pessoas têm conhecimento, quem não é, né, da área, que o engenheiro de alimentos, ele é apto tecnicamente a trabalhar desde o desenvolvimento da escolha da matéria-prima até o produto final, né? Que o produto final para nós é o consumidor. Então, nós entendemos que essa nomenclatura errada que está sendo colocada, porque ela está sendo colocada de maneira errada, né? Isso causa um prejuízo não a nós, né, engenheiros de alimentos, porque nós temos o nosso papel firmado dentro do que nós estamos desenvolvendo hoje, vamos continuar fazendo o nosso trabalho com total seriedade. Só que isso está causando desconforto na sociedade, né? E isso não pode ser assim. Como eu disse, em época de pandemia, onde a gente precisa trazer um pouco de conforto para a sociedade de forma geral, a gente não pode ter consumidor sentando na mesa e questionando se aquilo que ele vai comer, Eu já ouvi coisas do tipo que, dependendo do que a pessoa vai ingerir, ela vai contrair Covid ou não, né? Nós sabemos que nós temos aí vários alimentos que ajudam a imunidade, que mantêm a nossa saúde, mas que não são remédios, né? Não são barreiras para o vírus. Então, nesse sentido, o nosso intuito de começar a nos movimentarmos com relação a isso é justamente de trazer à sociedade o esclarecimento correto. Tá? E eu te agradeço muito por estar aqui conosco, viu? É uma honra ter um profissional de uma outra área aqui com a gente, atuando aí, né, em conjunto, porque a engenharia de alimentos, ela é muito abrangente. E, realmente, eu já trabalhei com equipes multidisciplinares e os resultados são incríveis, né? Então, é realmente muito bom. A Cristina, a preparação do engenheiro de alimentos é importante, mas não impede completamente a má conduta de uma indústria. Seria muito bom se pudéssemos ter essa realidade. Alguém aí quer comentar? Algum de vocês? Não? Eu acho que, então, como eu disse, né, concordo com a Cristina. Agora, o problema de uma conduta da indústria, aí é um caso de fiscalização, né, não do engenheiro. Eu acho que se ela está uma conduta da indústria, tem que ser caso de polícia mesmo, chama polícia, né? É o que a gente diz, aí
parte com um outro lado. Nós não podemos, né, nem devemos nos basear e ser assim, como eu quero dizer, concordar com más condutas, né, da indústria. O profissional mesmo de engenheiro, acho que ele tem que combater as más condutas. Se alguém mais quer complementar. Não, eu trabalhei, né, como eu falei, muitos anos em indústria a gente fornecia basicamente aí na época era alimento infantil, né, merenda escolar e tudo mais, e a gente sabe que tem sim, olha, como em todas as áreas a gente vê de tudo, né, mas a colocação aqui, nós estamos tratando do assunto com seriedade. Então, os desvios de conduta, de comportamento, existem aí os órgãos competentes para fiscalização. E vou dizer para vocês, nós lá éramos constantemente fiscalizados, e tínhamos que ser mesmo, né? Eu nunca tive preguiça, por exemplo, de atender fiscal, Anvisa, o próprio CREA, os conselhos, né, que iam nos vistoriar, a Anvisa com as suas visitas de surpresa, né, que a gente chama, que na verdade não são surpresa, né, porque a gente não pode ver isso como surpresa. Quem trabalha com seriedade não tem nenhuma surpresa nunca, porque você trabalha dentro de protocolos legais e dentro da ética, então não tem surpresa, né? Pode falar, Alessandra. Não, eu queria responder aqui que eu estou acompanhando o chat aqui, está muito interessante, né? E eu queria responder uma pergunta aqui da Cristina Lenhard. Não é nenhuma Lenhard, deve ser a pronúncia. Não é nenhuma pergunta, mas ela está nos parabenizando aqui, ó. Acho que é um tema delicado e cheio de política. Então, parabenizo os professores por se exporem e terem a coragem de darem a sua visão sobre o assunto. Então, assim, tem que ser política, porque é delicado, né? Porque essa classificação veio de dentro da Universidade de São Paulo, nós fomos conhecer depois, né? Mas é nossa obrigação como profissional, né? Tem aqui uma outra mensagem, uma outra comunicado aqui da Lab Rio, lá da Unirio, né? A professora, esqueci, agora eu perdi. Ela comentando, falando assim, que nós temos que nos unir para resolver esse problema, né? No geral, foi um dos comentários dela. Então, assim, é uma questão política, mas nossa obrigação vem em primeiro lugar, né? Nós conhecemos a tecnologia, né? Nós conhecemos os processamentos, nós conhecemos, né? Ninguém aqui vai fazer um alimento para acabar com a saúde de ninguém, não é? Eu sou engenheira de alimentos, só que eu tenho nutricionista, porque eu gosto de alimentos calóricos, todo mundo sabe, né, que um sorvete, ele é calórico, mas tem todo um processo envolvido na produção de sorvete, né? O sorvete premium, né, é puro creme, né, tem todo um cuidado de obter esse produto. Agora, se você vai consumir um produto calórico demasiadamente, né, você precisa de um controle, procura um nutricionista, procure um médico, né? Agora, a nossa classe tem que se unir em defesa do que é correto. O médico não faz lá o juramento, né, de salvar vidas. Nós temos obrigação, né, de explicar, de esclarecer para a população. Uma outra pergunta que eu vi aqui também era uma pessoa falando assim, bom, então se não é essa classificação de alimentos, então qual é, né? Qual é? Nós temos alimentos in natura, minimamente processado e processado. É isso. Os processos são diferentes, né? Então, nós estudamos isso, nós estudamos a fundo, ao ponto de falar assim, e nós na academia, mais ainda, porque eu desenvolvo processo que vai agredir, menos agredir, vai degradar menos o alimento. O Rodrigo também, o Marco também, né? O professor Marco também. Então, e o alimento processado, imagina, a charcuteria, né? Ela é a base da alimentação alemã, né? O inglês, ele come bacon todos os dias. Então, gente,
né? Antes do aspecto político, nós temos que honrar a nossa profissão, né? E é nossa obrigação levar para a população todos esses esclarecimentos. E nós esperamos, sim, né, que nos procurem para tentar arrumar isso daí, né? Que eu não sei das outras associações, né, Renata? Nós temos aqui a Cláudia, representante do CREA, não foi procurada, você na ABEA, mas e as associações industriais, né? A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, né? Nenhum representante foi consultado? Poderia complementar justamente fazendo uma ligação com esse final da fala da Alessandra, e tem algumas perguntas aqui, duas delas, na verdade, que tem uma relação com isso aí, ou seja, as perguntas são, a classificação saiu de dentro da USP, como a USP não participou disso? E uma outra que pergunta com muita propriedade, mas a classificação nova, o guia alimentar não entrou em consulta pública? Entrou, né? Então, infelizmente, talvez podemos ter nossa parte de culpa de não ter sido mais proativos nesse sentido, de ter buscado os colegas, de ter sabido o que os colegas estavam fazendo e só vir a tomar conhecimento da classificação adotada depois de já publicada, mas as respostas são no seguinte sentido: não, nós não fomos consultados, a Anvisa não nos convidou para fazer parte do grupo, o grupo inicial é de pessoas, logicamente, pessoas que ninguém, como reforçando o que o Rodrigo falou, que todos falaram, não estamos criticando grande parte do guia, com toda a propriedade, feito por profissionais excelentes, recomendações nutricionais excelentes. Mas, em relação a essas duas perguntas, não, nós não fomos consultados e não fomos convidados a ser incluídos para poder colaborar na definição das classificações em relação a alimentos processados. E, em relação à parte da consulta pública, se você olhar lá no final do guia, que tem lá, quando o guia entrou em consulta pública, quantas manifestações ocorreram? Ocorreram 3.000 e poucas manifestações, 200 e poucas delas referentes à indústria de alimentos, a associações na área de alimentos. E aí, quando você olha o grupo de trabalho para análise das sugestões da consulta pública, todos são da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde. Todos, são 7 pessoas que eu entendo que são da área de nutrição. Então, se 3.000 manifestações ocorreram na consulta pública, esse grupo de 7 pessoas lá da Coordenação de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, pode ser, estou levantando uma hipótese, que eles não tenham ouvido as 200 manifestações dos colegas da indústria de alimentos e das associações da área de alimentos de processamento. Então, a minha resposta, em resumo, houve a consulta pública, houveram manifestações, mas eu acredito, não tenho certeza para te explicar, porque eu não as vi, quais foram as manifestações, mas eu acredito que se elas ocorreram, não foram acatadas pelo grupo. Só complementando, aí tem até uma colocação do Paulo José, né, dizendo que todo esse material, né, divulgado do guia está sendo muito discutido, né, em todo mundo. Eu tinha lido um comentário de um professor acho que ele é da Irlanda, né, questionando algumas colocações, e o Paulo traz essa situação, dizendo que na Espanha teve a Fundação Triptolemos, discutiu os equívocos que tem causado no consumidor por causa desses conceitos utilizados no guia. Então, apesar, como disse, já foi publicado internacionalmente, mas ele vem trazendo muita confusão, né, as suas terminologias. Então, como todos os colegas já disseram aqui, né, não é uma
crítica ao guia, é aos termos, algumas situações que deveriam ter sido, no qual a gente deveria ter sido ouvido, né? Mas também acho que é tempo ainda, né? A gente se manifestando com clareza, essas colocações da academia, né? Talvez chegue lá, a gente chegue a ser ouvidos. Eu achei bacana a colocação dele. Obrigada, Cláudia. Bom, vamos ver aqui. Gente, eu estou procurando acompanhar aqui, mas são muitas questões, e Gustavo Torres, né, dizendo aqui que o marketing agressivo de algumas empresas de alimentos classificados como ultraprocessados se aproveitam dos problemas estruturais brasileiros, como analfabetismo funcional de 54 milhões no Brasil, levando isso para a questão do consumo de alimentos. Então, eu faria uma colocação até assim, seguinte, nós, os engenheiros de alimentos, nós conhecemos de nutrição, nós temos na nossa grade curricular nutrição, até quem não fez nutrição como especialização ou uma segunda graduação, de forma superficial, no sentido de que a gente possa agregar isso ao processamento de alimentos, né? Mas como a gente já falou aqui, já é do conhecimento de todos, nós não prescrevemos dieta e não cuidamos da saúde nutricional de ninguém, né? Então, aí cabe realmente direcionar para quem for de direito, né? Então, eu concordo que há, sim, um marketing agressivo e que as empresas levam, muitas vezes, isso a puxar aí a atenção, né, para o seu produto e para o seu consumo. Existe, sim, a questão da pouca informação, e aí eu vou até mais longe, que eu diria que, inclusive, de rotulagem, né? Eu vejo um problema muito sério com relação a isso, as terminologias. Então, né, se fala tanto assim para o consumidor, você tem que ir, por exemplo, no supermercado, você tem que ler o rótulo, você tem que saber o que tem ali. Meu Deus, a gente tem termos técnicos ali que não há como o consumidor saber. E ele não tem obrigação de saber, né? Porque ele não é técnico da área. Então, eu, particularmente, entendo que os rótulos deveriam ser, sim, mais autoexplicativos, né? Para que a pessoa tenha acesso àquilo e dizer assim, não, eu quero consumir, ou isso eu não quero, não me serve. Ou para quem faz um acompanhamento com um nutricionista e tudo mais, e poder dizer, ó, isso te atende, isso não te atende. Pode falar, Rodrigo. Renata, nessa mesma esteira de argumentação, no meu entendimento, considerando inclusive o perfil educacional da população brasileira, seria muito mais simples, claro, direto, se os alimentos fossem divididos em processados e não processados, alimentos in natura e alimentos processados. E ponto final. E aí o guia traria uma lista de alimentos, independentemente de pertencer a uma categoria A, B, C ou D, daqueles que são que devem ser consumidos com mais parcimônia, como aquele copo duplo de milkshake que você pode consumir, proporciona alegria, satisfação, mas de forma comedida. Uma vez por mês, comer um hot dog uma vez por mês, e seria muito mais, no meu entendimento, muito mais claro e muito mais facilmente assimilável pela população se fosse colocado dessa forma. Um outro ponto que eu também queria destacar é em relação aos aditivos alimentares. Os aditivos alimentares, ingredientes, particularmente os aditivos, têm funções tecnológicas muito específicas. E muitas vezes eles são incorporados aos alimentos por uma questão de segurança. Imaginem, por exemplo, se não fosse o ácido cítrico em uma conserva de palmito, é extremamente importante para poder prevenir germinação de esporos, produção de toxina botulínica. Nós sabemos que no passado, não muito distante, muitas pessoas morreram por conta da ingestão de conservas caseiras artesanais de palmito por intoxicação botulínica.
o que não acontece ou dificilmente ocorre quando o produto é industrializado. Em outras situações, os aditivos são necessários para padronizar a qualidade do produto final. As matérias-primas alimentares, notadamente frutas e hortaliças, têm uma composição muito variável. Então, muitas vezes, esses aditivos são necessários, aplicados durante o processamento ou incorporados à composição do produto final, para padronizar, para uniformizar a qualidade do produto final e responder a uma demanda do consumidor. E, finalmente, Cláudia, é importantíssimo lembrar que os aditivos alimentares eles são submetidos ao crivo de entidades internacionais que avaliam a sua inocuidade, como, por exemplo, o JECFA, que é um comitê de especialistas que assessora o Códex Alimentários em relação ao uso de aditivos alimentares. Então, as concentrações que são utilizadas, elas passam pelo crivo dessas entidades e são periodicamente revisitadas de acordo com os avanços da ciência para garantir a inocuidade desses produtos. Tá bom? Então, essa é uma questão importantíssima que acho que precisa ser bem pontuada. Obrigada, Rodrigo. Alessandra? Você queria complementar? Mudando de assunto agora, a Selma, né, ela perguntou se nós tínhamos visto a pergunta do João Tangerino. Aí eu subi aqui para procurar a pergunta do João. Aí ele fala assim, ó, como a ABEA, aí estendo para a Cláudia também, né? Como a ABEA pretende agir sobre a situação atual, além da divulgação dos erros encontrados nessa classificação? Existem meios legais para que se possa solicitar a revisão dela? Não sei, né, se teria alguma. Então, a pergunta vai aí para as duas. Bom, do ponto de vista jurídico, nós teremos que consultar o departamento jurídico. Eu acredito que a propositura de uma revisão com base em argumentação técnica seja possível. Isso eu estou dizendo pelo olhar da engenharia de alimentos. Agora, juridicamente, nós precisaríamos realmente consultar o departamento jurídico das partes aí para dizer, olha, é possível ou não é possível, né? Para a gente não afirmar nada que não seja verdadeiro. Mas é uma boa sugestão, sim, e a gente, no que tange aqui a ABEA, nós vamos consultar isso sim. Obrigada pela pergunta. Olha, tem uma aqui, Paula Valentini. Ah, desculpa, Cláudia, você ia fazer alguma colocação? Desculpa. Eu ia concordar com você com esse posicionamento. Acho que a gente tem sim, né? A gente pode estar verificando como fazer essa revisão, porque acabou sendo um documento de saúde pública, né, adotado pelo governo. Então, eu não sei a legalidade de como proceder. Então, acho que a gente poderia consultar o jurídico, posso levar isso também lá no CREA, para a gente consultar o jurídico e ver quais seriam as formas legais de estar se fazendo isso. Porque muita coisa, às vezes, quando chega lá no CREA, um caso é dos veterinários, né? Quando saiu aquela proibição, os veterinários entraram na justiça, proibindo os engenheiros de alimentos, outra polêmica, né? De trabalhar em laticínios, de responder tecnicamente por laticínios e frigoríficos. Né? E quando isso aconteceu, isso gerou ações, né, na justiça, e chegou o momento que o CREA foi consultado, tá? O juiz nos chamou, fiz parte da comissão, você fez parte, né, nós tivemos um grupo, inclusive, no CREA, foi formado, o CREA montou um grupo de trabalho para falar sobre segurança alimentar, né, e essas situações, essas confusões que acontecem, né, com o profissional, falando do profissional aí, né, com a falta de oportunidade de reconhecimento do profissional em engenheiro de alimentos em várias áreas da indústria. A diferença entre você falar em segurança alimentar e alimento seguro,
A gente instala segurança, mas esquece que eu preciso o alimento também tem que ser seguro. Então, nós trabalhamos lá esse grupo durante 3 meses, né, Renata? E uma da pauta era essa pergunta do juiz, onde nós fizemos toda uma documentação com o Instituto Jurídico e embasado em toda a parte da formação do engenheiro de alimentos, que dentro da indústria da área de carnes e de leite, né, da agro, de animal, né, de recursos animais, nós temos toda a formação que o veterinário, às vezes, não tem, né, de processamento, né, ele tem de toda a saúde animal, mas não do processamento. Então, eu acho que foi uma excelente colocação do João, né, cutucar, falar, né, vamos lá, vamos ver o que a gente pode, na real, fazer, né, vamos sim, João, vamos verificar isso, e aí a Beth dá um retorno para falar o que nós recebemos aí de resposta. Acho que a Alessandra levantou a mão. Não, é só para cutucar mais um pouquinho aqui, ó, que a Filomena, na mesma Filomena Carolina dos Santos Gonçalves. A linda Filó, ela é minha também, nossa, aluninha. No mesmo pensamento do Tangerino, ela fala assim, ó, teria a possibilidade da BEA, CREA, Unifeb e USP entrar com pedido de revisão junto à Anvisa? Acredito que se todas as outras formadoras de engenharia de alimentos, acredito que todas as formadoras nas faculdades também entrariam. Então, Renata, uma coisa aí para a gente ver, né? Não, é trabalhar junto, né? Como todo mundo já apontou aqui, não é desmerecer, né? O guia alimentar para a população brasileira, ele é importante, mas é só para a gente resolver essa nomenclatura, né? Então, gente, olha, tem tanta pergunta aqui, se desse, né, para a gente ficar respondendo tudo, ia ficar até amanhã. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Tanta gente gostosa aqui, Gisele, muita gente boa, presente, não dá para rever todo mundo. Nós temos o nosso site da BEA, e que o pessoal pode, se tiver dúvida, perguntas, a Isabela, por favor, coloque para nós aí nos comentários. Vocês podem, independente dessa live ou não, tá? De profissional de qualquer área que quiser entrar em contato conosco, vocês fiquem à vontade, pode nos contactar por lá, e a gente eu passo as perguntas que forem pertinentes aí ao pessoal das universidades e das suas áreas em específico, e está bastante aberto para isso, tá? Então, vocês, por favor, não se acanhem com relação a isso. Nós temos um blog também, e as sugestões para que a gente divulgue aí as informações e os assuntos também no blog são sempre muito bem-vindas, tá? Tem uma pergunta aqui, ó, uma questão aqui muito interessante, da Paula... Oi? Paula Valentini? Questionamento nesse caminho do Daphne, falando que ele acha que a BEA deveria trabalhar para unificar um engenheiro de alimentos que está dividido entre 2 conselhos. Foi o que eu disse no início, né? Que a gente precisa se reconhecer em um conselho, né? E eu me considero engenheira, né? E o Conselho de Engenharia, ele existe, foi criado lá em 1933, que é onde ele oficializou, regulamentou a profissão de engenheiro. Depois, em 66, foi toda atualizada a lei. Eu acho que a gente tem, sim, que se fortalecer e buscar essa união, parar com essa divisão, realmente, dos conselhos. Aí dá uma outra live, né? Tá, com certeza. Muito interessante, inclusive. Bom, tem a pergunta aqui da Paula Valentini. Olá, sou nutricionista e a discussão está muito bacana, mas há alguma sugestão nesse momento para a classificação dos alimentos ou tudo precisaria ser revisto e discutido? Rodrigo. Qual que é o nome da nossa Paula. Participante? Paula, eu reitero,
Na minha visão, a proposição mais apropriada, mais acessível à compreensão da população brasileira seria a proposição da divisão dos alimentos em dois grupos: os alimentos não processados, ou alimentos in natura, e os alimentos processados. Tá? É fato notório, conhecido, que a terminologia processamento mínimo, ou alimentos minimamente processados, já está bem consolidada no jargão da engenharia de alimentos. O consumidor, inclusive, já está bem familiarizado com essa linha de produtos, mas os minimamente processados são processados também. Então, no meu entendimento, nós deveríamos caminhar com uma linguagem mais simples, que possa ser mais facilmente compreendida pelo consumidor. E sim, eu mesmo nesse capítulo 2 do Guia Alimentar, que é o alvo do nosso debate, existem comentários interessantes, que, a meu juízo, poderiam ser preservados e mantidos, mas existe, ao mesmo tempo, também uma série de distorções e equívocos conceituais que precisariam ser sanados, alguns deles ajustados e outros removidos. Rapidamente, classificar o leite longa-vida, que no Brasil é produzido pelo sistema UHT, como minimamente processado, é um erro imenso, entendeu? Eu poderia até ver, com muito esforço, poderia até visualizar alguma coerência na proposição desse termo, embora ele não faça parte do jargão da engenharia, não é reconhecido pela engenharia de alimentos, que é ultraprocessado. Se o leite, o HT, o que significa o HT? Ultra High Temperature, quer dizer, ultra alta temperatura. Se esse produto, eu veria até alguma coerência se o leite UHT, que é processado a uma temperatura ultra alta, até fosse classificado como ultraprocessado. Eu até, com algum esforço, veria alguma coerência, mas classificar o leite UHT, mesmo o leite pasteurizado, leite em pó, como minimamente processado, a meu ver, dá um nó na cabeça do consumidor. Então, objetivamente, sim, eu acho que teria, capítulo 2 do Guia Alimentar deveria ser inteiramente revisado. Obrigado pela pergunta. Obrigada, Rodrigo. A Caroline até vem de encontro com isso que você acabou de falar. Ela colocou, vou colocar um exemplo na minha área, como o professor Marco Antônio. Na classificação nova, o pão francês é processado, ela ainda colocou entre aspas, né? E o pão de forma é ultraprocessado. Ela fala, ainda não entendi por quê. Qual a razão, né, disso? Vamos ver aqui mais. Obrigado, Caroline, por nos assistir. Deixa eu dar uma boas-vindas aqui para a minha querida professora, amiga Shirley, que ela está nos prestigiando. Porque a professora Shirley. A Shirley. Muito obrigada, professora, por estar aqui com a gente também. Muito um prazer enorme. A Shirley é uma das maiores especialistas de alimentos aí do Brasil, né? Lá do Itaú. Shirley, muito bom te ter aqui, viu? Um beijo enorme. Rodrigo, você queria falar alguma coisa? Em relação, pelo que entendi da pergunta, em relação ao pão, por que o pão francês processado e o pão de forma ultraprocessada? É porque, à luz do Guia Alimentar, os alimentos ultraprocessados são aqueles frequentemente constituídos por mais de 5 ingredientes, que é o caso do pão de forma, que teria mais que 5 ingredientes. O que, reforço, é um equívoco, né, e gera uma grande confusão. Mais uma aqui, uma xará minha, Renata, da Embrapa. Parabéns pela iniciativa. Gostaria de saber quais seriam as iniciativas, além daquelas já existentes, de esclarecimento e divulgação em relação a esse assunto. Quem gostaria de responder? Professor Marco. Renata, obrigado por estar nos assistindo, Renata da Embrapa de São Carlos.
Eu acho que já foi respondido ali atrás, né? Essa sua pergunta, ela está dentro daquele grupo que é das pessoas que perguntaram o que a gente pode fazer, se é possível pedir uma revisão, se é possível... Então, assim, o objetivo dessa live um deles é a gente ficar à disposição da Anvisa, do grupo que elaborou o guia, que nós gostaríamos de colaborar numa possível revisão, né? Então, se o momento de mudar, de alterar, for uma futura revisão, porque o guia vem sendo atualizado, né? Se numa futura revisão nós formos convidados, seria um prazer muito grande poder trabalhar em conjunto com a equipe. Formas mais aí legais ou judiciais de trabalhar com isso, no meu modo de ver, não é o caso nesse momento. Eu acredito que a gente deveria unir esforços, né? Que o pessoal que fez isso no primeiro momento entenda a nossa posição. Quer dizer, ninguém está criticando a questão de uma alimentação equilibrada, mas que existem alimentos industrializados que são importantes, que eles reduzem as perdas, que eles reduzem o prejuízo, o desperdício de alimentos, que quando parte de uma alimentação equilibrada, com diversos alimentos in natura, eles podem ser consumidos e não deve ser essa recomendação de evitá-los. Então, ajustando algumas questões, o engenheiro de alimentos, né, se convidado para trabalhar nessa revisão, poderia colaborar com bastante pertinência aí nisso aí, né? Obrigado, Renato. Obrigada, Marco. Acho que, Rodrigo, caberia para você essa também, a professora Shirley, com relação ao pão, ela está dizendo aqui, por causa da conservação, do pão de forma, ele possui conservadores e muitos ingredientes, mas aí cai naquela a questão que nós estamos discutindo, né, que não é pela quantidade de ingredientes, né, a classificação, e sim pelo tipo de processamento, né? Sim, Shirley, obrigado pela pergunta. No nosso ponto de vista, ou seja, da engenharia de alimentos, não é correto atribuir o prefixo ultra a uma classe de alimentos apenas porque ele contém um número elevado de ingredientes. Se nós considerarmos, por exemplo, e lembrando que claramente o Guia Alimentar afirma que os alimentos processados e ultraprocessados devem ser evitados. Então, por exemplo, se a gente considerar um suco misto de frutas e hortaliças com mais de 5 ingredientes, eventualmente até processado, in natura ou processado, submetido a um tratamento térmico ou uma tecnologia não térmica como enfim, pulso elétrico, alta pressão, que preserva muito a qualidade sensorial nutricional do alimento, ele seria erroneamente classificado como ultraprocessado, desencorajando o consumo de um alimento saudável, funcional e nutritivo pelo consumidor. Percebem a inconsistência dessa proposta? Obrigada, Rodrigo. Pode falar, Alessandra. Não, só complementando, né, toda essa discussão, é que o nosso sonho era que o Ministério da Saúde revisse esse guia e chamassem, né, não precisa, nós estamos abertos, mas que chamem os engenheiros de alimentos, tecnólogos, né, cientistas, para discutir, rever isso mesmo, né? Olha aqui, em uma hora e meia já, né, de live, quantas irregularidades, né? Quantas terminologias errôneas que nós estamos tentando mostrar para a população, né? Quem sabe sensibilizar, né, alguém do Ministério para que isso seja refeito, né? Seja revisto. Essa é a nossa opinião. E assim, vamos, Renata, eu gostaria muito, né, que você, a Cláudia, que vocês continuassem com essas lives para a gente atingir a mídia, né? Assim como um profissional que vá falar besteira,
da mídia, que a gente vá levar os conceitos corretos, né? Então, parabéns, né, por toda essa reunião aqui, né, por esse espaço, e muito obrigada. Obrigada a vocês. Só uma coisinha. Antes, eu queria agradecer, né, já que a Cláudia agradeceu, eu também vou agradecer. Nós temos aqui nosso departamento em peso, né, as duas professoras. Bacana. Professor Sobral, né, falando um monte de coisas interessantes. E tem a Ana Luísa Braga, que eu falei dela na minha apresentação, né, então ela está falando muita coisa interessante aqui. Andrelina, ali a Cláudia conheceu, né, foi da nossa época na Unicamp, então tem muita Selma, né, meus alunos de todo mundo aqui, então muito obrigada também. É uma honra mesmo para a gente. A Paula, que é a nutricionista, ela agradecendo os esclarecimentos, dizendo que é imprescindível a participação nossa, né, dos engenheiros de alimentos nesse debate, na elaboração desse guia, e ela fica no aguardo da participação, ela está colocando, ficarei no aguardo da participação de vocês no próximo, obrigada. Estamos abertos a isso. Com relação às lives, Alessandra, lives e artigos no blog, participação aqui na associação mesmo, na ABEA, nós estamos totalmente abertos, né? Porque aquilo que a gente sempre frisa, assim, às vezes o pessoal parece que tem um pouco de receio, né? De procurar associação, de achar que algo, não é fechado, eu vou falar com fulano, ele vai achar que a gente não acha nada, né? A gente simplesmente nós estamos aí. A intenção é que as associações, porque nós já temos a ABEA nacional, né, mas é que as associações estaduais se perpetuem aí por todo o país, justamente para que a gente consiga agregar esse número maior aí de profissionais, para que a gente possa atender melhor aos nossos anseios e atender melhor a população também, né. E a associação não é, né, minha ou do fulano, sei lá, ou de quem está na presidência da nação, não, né, nós simplesmente... Nós não somos, né, nada além de profissionais da engenharia de alimentos, nós apenas estamos aí nesse momento contribuindo para que ela cresça e tome corpo, e depois vão vir outras e outras pessoas. Então, o que eu estou, do frigir dos ovos aí, dizendo para vocês é o seguinte, a associação está totalmente aberta, tá, às universidades, ao conselho, né, ao nosso conselho, a população de forma geral, aos nossos colegas de profissão e aos demais profissionais também, porque a nossa intenção é realmente agregar mesmo conhecimento, claro, e nunca dividir ou trabalhar de forma unilateral, né? Pode falar, Alessandra. Não, e o contrário também deve ser praticado, né? As pessoas têm que se associar, né, na representação, porque nessa hora, né, falta representação. Um dia, numa conversa com o professor Rodrigo, nós estávamos falando da força que os médicos têm, né, os nutricionistas. Então, nós temos, sim, que ter o CREA ao nosso lado, nós temos que nos associar, né, às nossas classes representantes, né, como a ABEA. Então, os dois lados, né, a ABEA está aberto, mas os profissionais também têm que se juntar, a união ocorre nessas associações, né, nessas instituições, né, o CREA, a ABEA, então é isso que eu queria falar. Isso, aproveitando o seu gancho aí, os próprios profissionais, o pessoal me procura muito, assim, né, em off, né, não, às vezes via ABEA, mas fala, mas, ou perguntando do próprio CREA, mas tem aquele conceito de que, assim, eu estou dentro de um conselho e não me serve para nada, e eu só pago a minha anuidade, e ninguém faz nada por mim. Gente, isso não é verdade. Olha, nós temos associação, por exemplo, aqui em São Caetano do Sul, onde eu moro, eu faço parte da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São Caetano do Sul, né, que os arquitetos eram do CREA, depois criaram o próprio conselho aí, que é o CAL, mas as associações que já tinham os arquitetos em conjunto continuam, é uma associação maravilhosa. O que eles fazem de cursos até gratuitos e dão valor aos profissionais e são hiperativos, sabe? Uma associação maravilhosa. E até a presidente de lá, né, sempre fala para mim, ela fala, olha, a gente queria tanto
incentivar e fazer cursos na área de alimentos, eles me pediram para dar uma palestra, os engenheiros de lá e os arquitetos, para entender o que era engenharia de alimentos, e aí também era para ser um bate-papo assim rápido, e nós ficamos horas lá, porque de ver a interação que tem da engenharia de alimentos com os demais setores, né? E aí, mas o que acontece? Tem poucos ou nenhum engenheiro de alimentos, ou um, dois, quer dizer, como é que você vai promover um evento voltado para a classe se você não tem público para isso, né? Então, é muito importante. E outra, o conselho tem tão somente o papel de contribuir para a garantia da sociedade, né, com relação ao trabalho do profissional, e as associações, por outro lado, de sempre incentivar isso que nós estamos fazendo aqui agora, essa reunião, né, essa integração entre profissional de indústria, da área acadêmica, do conselho nosso, né, e faltam aí muitos outros profissionais que atuam nas mais diversas áreas aí, e tão somente com a intenção, não só de valorizar a classe, dizer assim, olha, nós somos os donos da verdade, sabemos de tudo. Em absoluto, não se trata disso. É tão somente de colocar cada profissional, né, direcionado dentro da sua área de atuação mesmo, né, para que a sociedade não fique prejudicada com isso. Pode falar, Cláudia. Só para te complementar, nós estamos falando aqui muito de engenheiros, daí nós temos vários tecnólogos, né, que estão participando, tecnólogos de alimentos, que estão participando da live, que também são profissionais da área como nós, né? A gente, por sermos, acho que engenheiro, acabamos usando, peço desculpa ao pessoal dos tecnólogos presentes, tá? Porque eles são da classe também, né? E deveria, representando, está vendo a Beia também, né, Renata? São bem-vindos, e eu acho que, primeiro, era isso que eu queria dizer, pedir desculpa a eles por a gente ter só usado o termo engenheiro de alimentos e esquecemos da terminologia tecnólogo de alimentos, porque nós estamos mais da área aqui, né? Então, primeiro era isso. Eu acho que toda essa discussão de conselho e de associações valeria uma live para a gente explicar a importância, sim, né, dos conselhos que regulamentam as profissões, da importância atualmente do CREA, com toda a modificação que ele vem sofrendo, essa abertura para melhor, né, tem modificado muito para melhor essa abertura para a área de química, para a área de alimentos, e então era isso que eu queria falar. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Não posso deixar de mandar um beijo, porque senão eu vou apanhar aqui, ó, eu só estou mandando beijo hoje aqui. Pro pessoal, nós temos um grupo, chama República dos Agregados, lá de Campinas, né, de amigos aí da Unicamp, e eles estão aqui junto conosco, muitos deles, né, Alcilene, Simone, Osiberto, Catarina. Estão falando que a minha voz está muito diferente. É que faz tempo que eu falei para eles que é a idade, né? A voz também muda com a idade, gente. Entendam isso. Tudo muda com a idade. E obrigada pela oportunidade. Foi um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Obrigada a vocês. Eu pedi para a Isabela aí, para ela colocar o contato nosso da BEA, né, para a gente apenas centralizar o recebimento de informações, sugestões. Já fica aqui o meu convite, não só aos participantes aqui dessa live, né, aos 4 que estão aqui comigo, mas ao pessoal que está, inclusive, participando, e como vai ficar gravado, as pessoas têm acesso ao conteúdo depois, fica aí como sugestão. Quiser entrar em contato conosco, escrever para a gente, propor uma nova live. Infelizmente, agora as reuniões presenciais estão muito difíceis, porque eu acho que é uma delícia também, né, de poder se encontrar pessoalmente para isso, mas agora, por enquanto, não dá, né? E nós vamos responder a todas as perguntas, tá? E vamos direcionar para quem for de direito. Para que a gente possa agora encerrar, né, porque senão fica aí muito extenso e às vezes o pessoal tem outro compromisso, eu vou abrir aí para vocês, né, para vocês 4, para que vocês façam as suas considerações finais, para que a gente possa encerrar. Só mais um comentário aqui, ó, Liana Stoll, acho que é assim que é a pronúncia, generalizações são sempre empobrecedoras, mas foi isso que a Nova
buscou na tentativa de facilitar a tomada de decisão dos consumidores. Aí ela pergunta, haveria um meio termo? Difícil missão, né? Aí eu iria aí na sugestão do professor Rodrigo, né, de definir mesmo o que é ou não processado, enfim. Eu vou abrir agora para vocês, então, para vocês fazerem as suas considerações finais, Alessandra. Não, de novo, né, Renata, queria te agradecer, né, e eu acho que conseguimos atingir, né, o pessoal da área, né, e levantar a bola aí, né, de tentar fazer alguma ação para corrigir essas terminologias, né, e então é isso, queria falar muito mais, todo mundo aqui, nossa, tem muita coisa para falar, queria responder todo mundo, queria ter mais coragem, igual a Cláudia, que mandou beijo para todos os nossos amigos, gente, os amigos dela são meus também, então beijão para todo mundo. E a nossa diretora da faculdade, a professora Beth, estava aqui prestigiando também, não sei se ela ainda está, então queria agradecer, a professora Marta, todo mundo, muito obrigada, e vamos, né, todo mundo aí que está participando, né, ficou até agora, muito obrigada, e vamos tentar unir, todos pensamos iguais, né? Todos sabemos dessas divergências de nomenclatura, de terminologia, dos erros, equívocos, né? Que essa classificação nova gerou. Eu acho que eles tiveram uma intenção, mas que infelizmente, eu acho que por conhecimento técnico mesmo, não saiu como previsto. Então, estamos abertos, mais uma vez, para discussão, né, para uma revisão de tudo isso. E agradeço imensamente, Renata, essa oportunidade, Cláudia, né? Obrigada a todos. Rodrigo? Eu gostaria de me despedir, renovando os meus agradecimentos a cada um de vocês que esteve conosco nesta noite. Queria também, mais uma vez, cumprimentar a Bea por nos apoiar na realização, por promover essa live. Gostaria de expressar particularmente, a minha grande consideração pelos profissionais da medicina, pelos nutricionistas também, né? Mandar um grande abraço para todos vocês, independentemente da profissão que exercem, e terminar dizendo que as ideias, elas podem e devem, não é uma frase minha, né? Mas as ideias podem e até devem brigar, as pessoas jamais. Obrigado. Professor Marco Antônio? Como falar depois do grande mestre Rodrigo Petros? Impossível dizer qualquer coisa depois dele. Só agradecer mais uma vez a Bea, a todos que nos assistem, e um resumo para tudo que eu falei, tudo que eu penso em relação à classificação nova. Eu penso na palavra equilíbrio. A indústria de alimentos, ela está aí para ajudar. Nem todo mundo é santo, nem todo mundo é demônio, né? A indústria tem que ter o seu lucro, pode muitas vezes ultrapassar certas linhas, fazer alimentos que não sejam saudáveis. Cabe justamente ao poder público, nesse caso, na figura desse guia alimentar excelente, produzido por profissionais de grande gabarito, uma equipe multidisciplinar que talvez tenha pecado apenas por não ter nos inserido os engenheiros, tecnólogos e cientistas de alimentos. Parabenizo mais uma vez a todos aí do grupo, agradeço a participação com vocês e a todo o público. Obrigado. Cláudia? Agradecer novamente, né, todos os meus colegas aqui, Alessandra, Rodrigo, Marcos, muito bom ouvi-los, né, a gente aprende muito quando a gente está junto. Então, essa oportunidade de nos reunirmos é uma
uma oportunidade de grande aprendizado, né? Foi muito bom, muito gostoso rever tanta gente, que aí não só a pandemia, mas que a distância também acaba nos separando, né, no dia a dia, mas que a gente tem tanta admiração por tantos profissionais, tantos amigos que estiveram aqui presentes, como disse o Marcos, o Rodrigo, profissionais de todas as áreas, né? Eu acho que como a gente se agrega, a gente se completa, né? Cada um sabe um pouquinho e juntos a gente pode fazer a diferença, e eu acho que temos que fazê-la mesmo. Bom, eu ficaria aqui dando beijos, né? Porque eu vi tanta gente aqui que vai aparecendo, mas a Alessandra falou que eu já mandei muito, então não posso mais mandar nem para a Márcia, não posso mandar mais para a Bel, não posso mandar mais. Mas foi muito bom. Muito obrigada a você, a Renata, que está aqui representando a Beia. Acho que foi uma iniciativa excelente, né? A gente precisa de mais iniciativas assim. E o que trouxe de bom, a gente pode dizer que tem um lado bom, né? Desse distanciamento, desse isolamento por causa da pandemia, foram essas lives, né? Foi a gente poder tornar esses encontros virtuais mais frequentes. Isso nos aproxima, né? Parabéns, Beia, e muito obrigada pela oportunidade. Renata, pode falar. Estão perguntando se foi gravado e se vai ficar disponível. Vai sim. Eu não consigo daqui colocar, eu vou pedir para a Isabela colocar, por favor, nos comentários, o endereço do nosso site, e lá no site, que é www.abeia.com.br/SP, clicando na aba SP, já vai entrar na nossa regional. E nós temos o Web TV, que é por onde está sendo transmitido, e a Web TV vai jogar direto para o YouTube também. Aí eu vou pedir para ela deixar o endereço eletrônico certinho para o pessoal que não teve acesso ou que quiser rever, enfim, vai ficar disponível sim, tá? De acesso a público, a vocês da universidade também, Cláudia, se tá disponível para vocês também. Voltando aqui, olha, agora que eu vi uma pergunta, mas que também já foi respondida, da Maria Cecília, que é a profissional do direito, né? Ela está dizendo aqui, os ultraprocessados são, como regra, os que mais trazem INC sobre a presença de grãos, integrais, vitaminas e fibras, como a gente já elencou aqui, ultraprocessados dentro da engenharia de alimentos é um termo que ele não existe, né? Dentro do processo de alimentos, essa terminologia não existe, tá? A gente tem começo, meio e fim, porque a gente trata de ciência exata, né? E o ultraprocessados realmente ele não é englobado nesse caminho, nesse percurso, tá? Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Olha aí, ó, tá aí, assista, né? Para quem quiser ver, tá o endereço eletrônico aí. Gente, olha, agora eu vou falar em meu nome, né? Não só em meu, mas meu também. Ter a oportunidade de fazer, né, ter esse bate-papo nesse nível, assim, de técnico e amistoso e aberto aí, né, para tantas pessoas participarem, com uma pessoa que foi minha professora e minha colega de faculdade, né, então é um prazer, a gente se reencontrou depois de muitos anos, né, Cláudia, justamente nesse projeto do CREA, e, nossa, foi um prazer, assim, reencontrar ela de novo, e aí, através dela, a gente vai reencontrando os demais, né? Então, para mim, particularmente, é um prazer e uma honra. Alessandra, Rodrigo e Marco, olha, me sinto, assim, fui super acolhida por vocês, né, assim, na troca de informações, e nessa loucura toda aí, porque a gente fala da pandemia, todo mundo acha, estou em casa, estou tudo bem, e não, né? Parece que o trabalho duplicou, triplicou aí, e espero que a gente tenha atingido aí o objetivo em comum, né? E assim, eu me sinto muito honrada de ter esse contato com cada um de vocês, acadêmicos aí da maior qualidade, né? De uma universidade que representa aí todas as classes e todas as profissões com muita honradez. Então, para nós, para mim, né? Que pude estar aqui com vocês, e para a associação, para a BEA, é um prazer, assim, uma honra que não dá para medir, né?
Então, o máximo que eu consigo dizer para vocês no momento, a Unifeb, né, a CREA, enfim, muito obrigada mesmo, de coração, assim, eu falo por mim agora de coração e falo em nome da associação pela oportunidade, a todos os participantes. Se a gente não conseguiu atender aí a contento, por favor, não deixe de entrar em contato, tá? Que às vezes acaba escapando alguma coisa mesmo. E dizer mais uma vez que a associação está de portas abertas para a Unifeb, para a USP, para a Unicamp, né? Para todas as demais universidades, para o CREA, né? E para toda a população em geral, tá? Para a sociedade em geral. Então, eu agradeço muito a oportunidade de eu poder dividir esse meu tempo com vocês. É uma honra mesmo para mim. Muito obrigada. Vocês querem completar mais alguma coisa? Já vamos nos despedindo? Boa noite, então. Muito obrigada, viu, gente? Fiquem com Deus. Tchau. Obrigada a vocês. Beijo. Tchau, tchau. Good night. Cláudia. Tchau. Tchau.